Muito bem. Feliz sábado, igreja. Às vezes a gente como pregador fica dizendo assim, ó, vou escolher o que é que eu vou falar para aquele povo. Porque é um povo inteligente, é um povo que estuda a Bíblia. Aí a gente passa a semana orando e nada. Aí de repente deu a ideia. Vamos pregar sobre uma vida no Espírito Santo. Amém. Será que vai dar certo? Vai. Vamos procurar, vamos orar, vamos procurar material, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Bom, aí a gente chega e fica calado. Aí de repente a irmã diz assim, tem alguém para cantar? Aí eu disse, tem não, tem você. Ela disse, vou cantar. Aí quando ela canta a música falando sobre o Espírito Santo. Aí o louvor fala sobre o Espírito Santo. Aí a gente começa a ver provas de que todo sermão quem escolhe é Deus. Amém. A gente é apenas o instrumento, é apenas, sabe? E isso não é coisa para se engrandecer não, viu? Porque Deus usou até o jumento. A gente é só o instrumento de Deus. Há alguns anos atrás, eu cheguei na Associação Pernambucana, na época que existia a Casa Publicadora. E todos os livros da nossa igreja eram lá nos Celos, né? Nos Celos. E ali, eu sempre, todos os anos eu fazia isso. Eu parei de fazer isso nos últimos tempos, mas eu ia uma vez no ano, era projeto meu. Eu chegava lá na Casa Publicadora e comprava livros. Eu tenho muitos livros, gosto muito de ler livros. Aí eu comprava livro para mim, comprava livro para a Kézia, que Kézia gosta, herdou esse de mim, ela hoje lê muito mais do que eu, 10 vezes mais do que eu. Mas ela herdou esse de mim, eu louvo ao Senhor por isso. E eu comprava livro para mim, para os meninos, livro de criança. E tantos livros, esse livro chamou a atenção. O seu amigo, o Espírito Santo, de Morris Wender. Ele, não sou que nem Messias não, se quiser me emprestar, eu empresto. Tem problema com o trabalho, eu devolvo. Aí o que é que acontece? O Morris Wender, ele escreveu vários livros, é um grande teólogo da nossa igreja. Ele escreveu, inclusive, aquele livro A Trindade. E outros livros mais que ele escreveu, um pastor americano, né, e bênção do Senhor. E eu li esse livro todinho, foi um livro muito bom. Mas quando foi essa semana, eu procurando algo sobre vida no Espírito, eu me deparei com ele de novo, ou trechos dele de novo, porque eu não vou falar do livro todo, porque ele realmente engloba vários textos. Aí durante essa semana eu tive 2 encontros, né? Sabe que a nossa vida é uma vida feita de encontros. E um jovem se encontrou comigo, tem um jovem lá no meu trabalho que eu estou orando muito por ele. Já até contei a história. O nome dele é Jonas. Jonas, se chegar para você, é você mesmo. E ele está afastado da igreja, ele não é da nossa igreja, mas está afastado da igreja dele, é batista. E aí ele está com uma luta espiritual muito grande. E essa semana ele disse a mim, Jorildo, vê só, eu era de uma igreja tradicionalismo, a minha igreja é tradicional, cheia de regras. E quando eu vim aqui para Recife, ele é de Palmares, eu encontrei uma igreja muito, disse que aquele está muito moderno, a igreja de que ele faz parte. Ele não se identificou, já com o problema que ele está passando, ele se esfriou e se afastou da igreja. Aí ele disse, agora eu procuro um jeito de voltar, mas algo está me prendendo. Lembra dessa história, viu? Algo está me prendendo. E eu disse, Jonas, eu vou orar por você, eu estou orando por você faz tempo, desde quando eu lhe conheci, para que você volte para a igreja, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida e para que você reconheça que eu, você e todas as pessoas precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Mas esse é um trabalho único e exclusivamente do Espírito Santo. O que eu posso fazer com você é orar, como eu estou dizendo a você. Eu realmente estou orando uma acordo de madrugada. E eu agora estou não acordando de madrugada, eu estou dormindo de madrugada, porque inventaram de mudar meu horário de novo no trabalho pela terceira vez. E eu chego em casa muito tarde, e aí eu chego cheio de adrenalina, porque o trabalho é pesado. Aí termino indo dormir tarde e até às vezes eu acordo 9 horas, 8 horas. Pode tarde. Aí o que é que acontece? Já fico para orar, para não perder a hora, eu já fico para orar de madrugada. Agora eu horário de 3, agora eu estou orando de 1.
o dia de uma hora eu estou lá de joelho, orando por eles, por nossa igreja, né, por todas as nossas lutas. E eu estou orando para que o Espírito Santo de Deus realmente conduza ele para os caminhos do Senhor. Ele é nascido e criado na igreja, é um menino excepcional, trabalhador, educado, coisa de quem nasceu da igreja. Você conhece aquela essência, né? O menino tem aquela essência. Mas ele ainda está sofrendo muito, por muitas mudanças de cidade, o cara do interior e aquela coisa toda. E também essa semana eu dei uma carona para a Michelle, né? E aí nada na nossa vida é por acaso, né? Se ele tivesse aqui, eu não ia contar essa história, mas aí ele disse que vinha, ele não veio, eu não ia contar outra história. Aí eu vinha no carro e algo, e aí, como é que tá as coisas? Eu dei uns conselhos aí sobre o trabalho, meu irmão. Olha, antes de acontecer, eu dei uns conselhos aí sobre o trabalho, veja. A senhora contando ali, eu disse, mas Deus é muito bom, né? Porque antes de acontecer, eu tenho dado conselho, tenha paciência, a gente está chegando agora, às vezes o trabalho pesado só para mais para o novato, vá aprendendo, para que um dia você seja um líder de equipe, aí você vai ter mais. Mas quando a gente está no começo do trabalho, tem que ter paciência, a gente precisa e tal, e eu dei alguns conselhos. Aí eu disse, como é que está a vida espiritual? Aí ele disse assim, eu estou sentindo, João, que Deus está me chamando. O Espírito Santo está me chamando para voltar para a igreja. Olha, João, se eu contar, parece que é mentira. Tem hora que dá vontade de chorar. Aí eu calado, né? Ele falando, eu calado, falo o quê? Aí já comecei a orar no carro mesmo. Você tem que falar, não foi por acaso, sabe? Nada é por acaso. Eu vim a pulso naquele dia, porque eu só fui porque ele pediu. Porque eu não gosto de sair, que eu passo um dia para o trabalho para o trabalho. Aí eu disse, entendi porque eu vim, né? O propósito foi desse dia. Aí eu disse, falava tudo isso para ele, meu amigo, nada acontece por acaso. Até quando a gente sai da igreja não é por acaso. Aí contei o exemplo de Júlio. Olha, irmão Júlio saiu da igreja, aquela coisa toda, tal, fez aquilo, mas Deus tinha um propósito. E quando ele voltou com a bênção. Mesmo em meio à dificuldade tem uma bênção. Aí ele veio com vitória. E vitória hoje está uma bênção na igreja. Você vê, contei a história, né, que está se preparando para 15 anos. Se você também não foi diferente. Você saiu do caminho do Senhor, mas você tem uma pessoa agora para trazer, que é a sua esposa. Você vai pregar para ela, vai pregar para a família dela, as pessoas que você começou a conhecer. Isso tudo Deus permite para quando você vier com uma bênção. Eu hoje ele começou a casar com ele não chore não, isso chorou também. Olha, aí comecei a falar, foi coisas que eu falei assim até lá. E ele saiu, eu acho que ele não queria nem sair do carro, ele não queria nem sair do carro. E eu doido para trabalhar, estava atrasado. Aí eu disse, tá bom aqui, quem não deixou você lá dentro, não deixei no cantinho, ele disse, não, tá bom, Júnior. Daí baixou a cabeça, levantou. E eu disse, eu vou orar. Ele disse, mamãe, eu orei, ele saiu, eu disse, eu continuo orando com você. Mas eu sei que você vai vir pelos braços do Pai. Irmão, é essa vida do Espírito que a gente espera. É essa vida do Espírito. Esse autor falou sobre isso. Aprendi isso na dor, viu? Na dor. Aqui, vamos abrir nossas Bíblias, né? Eu esqueci de ler a Bíblia. A Bíblia é importante. Olha, no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos? O livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 14 e depois o verso 16. Mas antes disso, vamos fazer uma breve oração. Todos acharam? Romanos 8, 14 e 16. Quando todos acharem, a gente ora junto. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Quando você ora sozinho, é uma bênção. Mas quando você ora junto com a igreja, é um exército clamando. O grande evangelista Charles Spurgeon, que foi o pastor, o maior pregador do século XVIII, quando perguntaram a ele qual era o segredo de tantas almas nas conferências que ele fazia, milhares de pessoas se convertendo, ele disse, tem um segredo. Qual é o segredo? Aí ele pegou a pessoa, jornalistas, era um jornalista da New York Times, e ele levou do salão, desceu pelo sótão, e lá embaixo tinha 49 pessoas, a 50 pessoas, orando
enquanto ele pregava. Amém. O segredo é o poder do Espírito Santo, meu jovem. Ele dizia para o jovem repórter da New York Times, que depois virou a ser o diretor daquela revista. E disse: nada acontece sem o poder do Espírito Santo. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças nós te damos, Senhor Deus, pelo ar, pela vida, porque, Senhor Deus, a tua palavra está sendo aberta, Pai. E quando tua palavra é aberta, Pai, coisas boas acontecem. Bênçãos são derramadas, milagres são efetuados, Pai, e curas, Senhor Deus, são liberadas do céu para a nossa vida. Portanto, Senhor, que o teu Santo Espírito fale ao nosso entendimento nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui no verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. E o 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Irmãos, se você não entender nada do que eu for falar aqui, eu falo pouco mesmo, eu não prego muito, saiba de uma coisa: você é filho de Deus. Amém. E quem testifica isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo na sua vida, irmãos. Como é difícil sentir essas coisas hoje em dia. Sabe, o hino falou: limpa de nós todo o mal, tira de nós todo o orgulho, tira de nós todo o sentimento do eu posso, do eu sou. Porque a gente vive no meio de um mundo que nos traz sentimentos negativos, que a gente quer fazer a nossa própria justiça. E aí a gente se lembra que a gente é filho, a gente entrega na mão de Deus. Se tiver de ser, será. Se for da vontade de Deus, acontecerá. Mas uma coisa eu te digo, ó rei, não foi que disse os jovens hebreus? Nós só adoraremos Deus. É assim que deve ser a nossa postura. Tem hora que a gente, sabe, tem coisas que a gente deixa passar, mas tem coisas que a gente tem que se levantar e falar a verdade. Porque o Espírito de Deus nos guiará toda a verdade. Aqui no livrinho que eu falei, ele falou sobre a crise da submissão. Irmãos, durante toda a nossa vida a gente passa por crises. E eu me lembro de muitas crises que eu passei, inclusive na conversão da gente. Na minha conversão, toda a conversão geralmente, o autor diz nesse livro, que toda a conversão ela precede de uma grande crise, ou de uma crise. Eu lembro que na minha conversão eu tive uma grande crise na minha casa, que foi a morte do meu irmão, o irmão que eu gostava, que eu amava, era o irmão mais velho, era o meu exemplo, era um cara inteligente. Foi com ele que eu aprendi a ler livros, a entender as coisas da vida, e o cara era meu herói. Mas de repente ele morreu. Agora, aquela tristeza bateu no meu coração, e ali eu estava pronto no trabalhar do Espírito Santo para a minha conversão. Então, saiba de uma coisa: se você está passando por crise, saiba que é nas crises que o Espírito Santo mais atua na nossa vida. É nas crises, ou no deserto, como diz a Bíblia, que o Espírito de Deus mais fala. Lembra quando Jesus se batizou? O que aconteceu? Foi levado no deserto pelo Espírito para quê? Ser tentado. E depois de ele ter sofrido bastante. O autor começa contando um exemplo de Jacó, né? E o exemplo de Jacó todos nós conhecem, né? Jacó teria sido um bom oficial do Pentágono. Era um mestre estratégico. Sabia como manipular as circunstâncias para entender os próprios interesses. Era astuto. Havia aguçado sua perspicácia com o seu tio Labão durante 20 anos e finalmente supera em estratégia até o próprio tio. Agora estava a caminho de sua casa para ver seu pai, mas seu itinerário era obrigado a passar pelas terras do seu irmão. Qual é o irmão dele? Esaú.
Jacó tinha boas razões para crer que Esaú poderia ainda estar aborrecido com o que ocorrera em seu último contato com ele. O que está acontecendo com Jacó e Esaú? Jacó, ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão e, olha, desapareceu. Passou anos e anos fora, mas depois, com saudade do pai, querendo voltar para a terra, depois de ter feito sua vida grande, ele disse assim: irei voltar. Mas com medo do irmão, ele também tratou uma estratégia para ele voltar. Ele fez uma estratégia, ele dividiu sua grande família em 2 grupos. Inclusive a sua esposa que ele mais amava deixou no segundo grupo, que era o grupo da fuga. E o primeiro grupo era o grupo que ia ter contato com Esaú e com os seus servos, né? E ele tinha muito medo do irmão, porque o Esaú era um cara muito violento, né? E ele dizia, ele vai me matar, vai querer me matar. Então eu vou dividir minha família em 2 grupos. O primeiro grupo se encontrará com ele e o segundo grupo, se der algum problema, pode se encontrar. Só que no meio dessa estratégia dele, quem é que estava? Jesus. Lembra do encontro do Val de Jaboque? Em meio àquela angústia, em meio àquela dor, em meio àquela provação que ele passou para chegar em casa, de madrugada aparece um homem, que depois se revelou como um anjo, mas que nós sabemos que era quem? Era o próprio Cristo. O próprio Cristo apareceu para Esaú, e a gente conhece a história de toda uma noite, e eles lutaram. E depois daquele encontro, o encontro com Cristo, ninguém nunca vai ser o mesmo. Naquela manhã ele estava diferente em tudo, inclusive no andar, né? Inclusive no andar. E Jesus disse: agora seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Jesus, ele quer mudar nosso caráter, nossa vida a cada dia, irmãos. Quando eu li esse livro por completo, sabe o que aconteceu comigo? Eu me senti convertido de novo pelo Espírito Santo. Eu entendi que muitas coisas na nossa vida nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz, né, que nem um ciclo da nossa vida a gente pode andar sozinho. E aí a gente vê hoje o fato de muitas pessoas estar, sabe, seguros, ansiosos. Temos que deixar o Espírito de Deus trabalhar, sabe, manso e suave. Lembra da história de Isaías, né? Manso e suave, na bonança lá está o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus no silêncio trabalha. No silêncio ele já está trabalhando na sua causa, na sua vida. Ele já resolveu o seu problema, irmão Júlio. Ele já resolveu, só não chegou o tempo, mas o problema está resolvido. Creia e confie. Amém. É assim que a Bíblia diz, né? Creia e confie e verás o livramento que eu te darei, ó Israel. Amém. É Deus, irmão. Quando nós abraçamos nossa fé em Cristo, é porque nós entregamos nossa vida por completo na vida dele, porque a gente quer tomar o rumo da nossa vida. Essa semana eu estava fazendo feira com ela, eu disse: eita, Nelma, eu vi uma capinha de volante, né? A minha capinha estava aí, eu disse: eita, Nelma, vamos comprar, a gente estava aí na feira, né? Já estava, sabe, aquele carrinho cheio. Aí Nelma disse: não, vai que não dê certo, que não passe lá no cartão. Aí eu disse: então, deixa ela aí. Aí depois passou, a feira não deu nem o que a gente pensava, deu muito medo, porque a pensa que foi na nossa vida, irmão. Deu metade do que eu pensava, aí ela disse: eita, era para ter botado o volante. Eu disse: agora é tarde, já passou, vamos embora. Mas às vezes a gente quer pegar aquele volante da nossa vida, tomar da mão de Deus, e a gente quer dirigir. E aí vem um fracasso, e aí vem as desilusões, e aí vem os maus pensamentos, vem as pessoas que olham: gente, esse camarada é crente, é? Deixe o leme, a direção da sua vida, continue na mão de Cristo. Isso quer dizer que eu não vou sofrer, irmão? Não. Isso quer dizer que eu não vou passar por prova? Não. Não quer dizer isso, não. Quer dizer que você vai estar debaixo das mãos do Onipotente. Você vai passar a provação? Vai. Mas ele vai estar com você lá. Se você chorar, ele vai chorar.
Se você passar a noite toda em claro, Ele vai passar com você. É isso que Ele promete na palavra, irmão. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia é a única regra de fé. O ensino só, irmão, todos os problemas da nossa vida estão aqui. E é verdade, isso lá na lição. E é verdade, irmão. Mas a gente às vezes tem dificuldade de encontrar a solução para os nossos problemas. Muitas vezes porque falta sabedoria e outras vezes porque falta fé mesmo. A gente vê, a gente lê, poxa, é verdade, isso está no controle da minha vida, glória a Deus por isso. Mas quando começa a passar as crises, a gente começa a desesperar, irmão, com a solução nas mãos, vendo a verdade, mas duvidando da verdade. Que aqui Tiago diz que aquele que duvida tem a onda do mar. Eu fico lá em cima, lá embaixo. Eu sei que nossa vida não é fácil, eu sei que a gente somos seres humanos e somos suscetíveis a isso mesmo, mas a gente tem que aprender a confiar, irmão. Não é o hino diz, não é o hino da Carolina dele, eu preciso aprender a confiar quando a dor me fizer, porque Deus está nos preparando para ir para o céu, irmão. Isso é um preparo. A história de Esaú e Jacó, ela nos deixa claro sobre isso. E isso começa, segundo a irmã White, primeiro com a submissão. O que é submissão? É você se submeter. A gente falou sobre lei, foi? E a gente tem dificuldade como seres humanos, porque o pecado causou isso em nós, de obedecer, de se submeter. Submeter às ordens de Deus, submeter à lei de Deus. Ele fala sobre... E eu aprendi essa lição também, viu? Lei, estatutos e mandamentos. E tem uma diferençazinha também em certo grau sobre estatutos, por isso que ele diz, guardar meus estatutos, meus mandamentos e minhas leis. Há uma diferençazinha assim. Mas a gente tem que se submeter. Antes da conversão tem uma submissão. E depois que você se submete, você se rende, você aceita, que você desarma-se, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida. Ele entra, é bênção. Em vez de você odiar, você vai amar. Em vez de você não ajudar, você vai ajudar mais ainda. Você vai se motivar. Ele vai ser um agente detox na nossa vida espiritual. Como diz a irmã Helena, vai ser um detox na nossa vida espiritual. E a gente vai viver uma vida no Espírito, irmão. Viver uma vida no Espírito é você olhar para tudo com um olhar de esperança. E nós somos o povo da esperança, viu? Adventista do sétimo dia, irmão. Esse nome tem respeito. Muitos falam, outros criticam, mas lá no fundo eles respeitam, porque a gente é um povo que foi preparado para isso. Na nosso DNA temos dizendo que nós somos adventistas do sétimo dia, porque nós pregamos, vivemos em todos os aspectos da nossa vida sobre a volta de Cristo. O tema é longo. Aqui tem um exemplo de Pedro, tem um exemplo de Paulo, mas o tempo não permite que a gente fique muito tempo. Eu só gostaria de deixar aqui uma declaração. Não, a gente termina com o texto. Vamos terminar com o texto de Isaías. Eu ia ler um texto do Desejado de Todas as Nações, da irmã White, falando sobre isso, mas o tema não ficou muito, não dá tempo para tudo isso não. É Isaías capítulo 11, versos 2 e 3. A gente encerra com esse texto. A hora não... Israel é bom demais, Israel é bem. 11, 3. 11, 2 e 3. Leia aí para mim. Do tronco de Jesus sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, amém. Irmãos,
400 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías profetizou que Jesus seria um homem cheio do Espírito Santo. Amém. E nós, aqui de Xande Mangabeira, temos que ser homens, mulheres, jovens e crianças cheios do Espírito Santo. Ore pelo poder do Espírito Santo. Ore para que o Espírito Santo abençoe sua vida. Ore para que todos os seus movimentos, todas as suas decisões sejam guiadas no Espírito Santo. Você quer investir? Invista com o poder do Espírito Santo. Você quer comercializar? Comercialize com o poder do Espírito Santo. Você está trabalhando para você e está pegando um orçamento? Ore a Deus primeiro antes de fazer o orçamento. Ore a Deus para que o Espírito Santo já vá voltar a pessoa e que todo o seu a negociação corra conforme o poder do Espírito Santo. Amém. Antigamente o pessoal dizia que a igreja adventista falava pouco sobre o Espírito Santo, que falava muito sobre Jesus e Deus, mas que o Espírito Santo ficava meio assim porque os pioneiros, uma parte dos pioneiros eles eram antitrinitarianos e muitos não acreditavam no poder do Espírito Santo de Deus. Bom, é uma questão muito larga, mas hoje a igreja vive, irmãos, ela é guiada. No livro de João diz que o Espírito Santo vos guiará por toda a verdade. É o agente que nos mantém, é o agente que nos dá o combustível da nossa fé e é o agente que converte as pessoas. Foi o que eu falei para Michel. O Espírito Santo vai me trazer, não se preocupe. Eu estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado que você não venha sozinho. Preocupado que você venha e humilhe Satanás, traga sua esposa e família dela. Ele disse, eu acho que seja isso mesmo. Estratégia de Deus é sempre melhor, irmãos. Enquanto o inimigo pensa que ganhou um, ele não sabe que ele está perdendo 2, 3. Porque o Espírito Santo de Deus já está trabalhando antes dele saber. Que Deus nos abençoe. Que neste sábado o Espírito Santo repouse sobre nós. Repouse com poder e glória. Para que nós possamos, com 1, com 2, com 3, pregar o Evangelho. Abrir a nossa boca e que nossa voz seja uma pregação diferente, irmão. Nós pregamos diferente. Somos um povo diferente mesmo. Porque nós pregamos o que ninguém quer pregar de fora. Nós pregamos o que ninguém quer pregar na internet, no YouTube. Nós pregamos sobre a verdade de um Deus que restaura, de um Cristo que está voltando, da lei de Deus que está vigente, do sábado que é santo e sempre será santo, da imortalidade da mortalidade da alma, que a imortalidade da alma foi a maior mentira satânica, das verdades presentes dos últimos dias, dos eventos finais que acontecerão, da perseguição, da chuva cerúlea, do decreto dominical. Nós pregamos isso sim, fomos levantados para pregar essas verdades que ninguém conhece. Eu estava falando sobre perseguição e sobre o decreto dominical para um pastor batista que prega no presídio que nunca ouviu falar sobre isso. Precisamos pregar mesmo. Somos um povo do conceito, somos a igreja remanescente do Senhor. Amém? Nosso desejo, nossa oração é que possamos estar sempre alertas contra a cilada do inimigo. Para que quando ele diz, opa, isso aqui não. Foi isso que eu aprendi na igreja. Não foi isso que o Espírito Santo me ensinou. A verdade não é essa, a verdade é essa. Vamos para falar isso. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Deu meio-dia, eu fico logo, ia louvar.